Boa noite a todos. Primeiramente, agradecemos a presença de todos vocês, na pessoa do presidente do Círculo Católico, professor Eduardo Campelo. Agradecer a presença da nossa palestrante, professora Graça Salgueiro, que certamente vai nos esclarecer esse tema tão importante e essencial na formação política dos católicos. Antes de adentrar aqui e já passar a palavra para a Graça, queria comunicar a todos vocês que o pessoal da comunidade Manaim vai oferecer aqui no Círculo Católico um encontro sobre fé e política no próximo sábado, não é isso? Próximo sábado, das 8h30 da manhã até às 18 horas. Então, desde já, todos vocês já estão convidados. Antes de começar, acho que seria melhor a gente rezar uma Ave Maria, todos aqui em pé. Já que nós vamos começar com a Ave Maria, eu queria pedir a todos vocês que a gente oferecesse essa Ave Maria pela alma do bispo de Guarulhos, Dom Luiz Bergonzinho, que faleceu às 4h50 da manhã de hoje. Foi um grande pastor que se foi, que nos deixou hoje. A gente aproveita e oferece a Ave Maria para ele. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como eu havia dito, é desnecessário tecer comentários sobre a importância do tema. Certamente o comunismo é uma das doutrinas mais condenáveis e condenada pela Igreja. E a dimensão dessa palestra, ela não fica apenas adstrita a uma questão política, é também uma questão religiosa. E, sobretudo, não são saídas políticas apenas que irá dar fim a este mal cada vez crescente no mundo, principalmente aqui na América Latina. A gente tem que colocar nossas esperanças naquela que é a nossa mãe e naquela que mata e combate todas as heresias, que é Nossa Senhora. Com certeza é a fé em Nossa Senhora e na Igreja que é o antídoto perfeito e eficaz contra o comunismo. Pronto. Essa aqui é a palavra que eu queria passar aqui para todos vocês e, sem mais delongas, vai passar para a Graça. Tem muito mais do que eu para falar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a gentileza desse convite e a minha alegria de encontrar aqui pessoas velhas conhecidas e pessoas novas. E queria dizer também a vocês que eu não gosto muito dessa formalidade de palestra. Vocês já viram pela minha própria aparência, eu não tenho uma aparência acadêmica de palestrante, aquela coisa formal. Então, como eu tenho uma relação muito próxima com a Colômbia, eles lá utilizam um termo que me agrada mais, eu gosto muito mais, que eles chamam de conversatório. Me parece uma coisa mais aconchegante, mais íntima, não é? E mais confortável para todo mundo. Então, a minha proposta aqui é um conversatório sobre 3 temas que aparentemente são díspares, mas que estão intimamente ligados e que são eles que estão conduzindo os rumos da política no nosso continente latino-americano, que é o Foro de São Paulo, que algumas pessoas aqui eu acredito que já ouviram falar, outras não sabem o que é, algumas pessoas têm informações profundas, outras nem tanto. Os movimentos revolucionários e terroristas, sobretudo as Farc, e trazendo para cá, para o Brasil, a Comissão da Verdade, que na verdade é uma comissão da mentira, da empulhação. Então,
eu vou explicar para vocês mais ou menos assim como é que vai ser a coisa. Eu vou fazer essa explanação, vou ligar os cabos dessas três coisas para vocês compreenderem o que é que está se passando na política do continente e do Brasil hoje. Termino com um vídeo que advirto a vocês, é um vídeo muito violento, é um vídeo chocante, mas é necessário que vocês conheçam para entender o que é que nós vamos ter que enfrentar. É um vídeo curtinho de 2 minutos, eu acho, né? Um vídeo de 3 minutos é uma coisa muito curta, mas é muito violento, muito chocante, mas extremamente necessário que vocês conheçam. Depois a gente faz um intervalo com um cafezinho e na volta perguntas e tal eu deixo para depois desse intervalo, ok? Então bem, para quem não conhece, eu vou fazer um resumo um pouco rápido sobre o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado em 1990, em junho de 1990, por Fidel Castro e Lula. Naquela época, Cuba estava numa situação muito crítica, porque tinha perdido o patrocínio, vamos chamar assim, da Rússia. E suas finanças estavam muito afundadas e a miséria estava muito grande. E Fidel Castro não sabia mais de onde tirar dinheiro para se manter e manter a nomenclatura, porque o povo continua do mesmo jeito, desde aquela época até hoje, com dinheiro de Cuba, com dinheiro da Rússia, com dinheiro da Venezuela, com dinheiro de qualquer lugar que chegue, não adianta, porque não há interesse em resolver a miséria daquele povo e sim mantê-lo escravo. E então, Lula já conhecia Fidel, ele já tinha vindo aqui no Brasil algumas vezes, inclusive na época do governo de Jânio Quadros, ele esteve aqui no Brasil, Lula conhecia ele, e então, como eles tinham afinidades ideológicas, o Fidel fez o convite a Lula, e em São Paulo, no encontro que houve em São Paulo em julho de 90, eles fizeram essa reunião congregando vários partidos que chamam de esquerda. Eu não gosto, eu gosto das coisas muito claras e muito explícitas, partidos comunistas, não é? E movimentos terroristas. Então, na fundação do Foro de São Paulo, estavam o PT, que foi o fundador. Do Brasil tinha o PT, tinha o PCdoB, o PCB, depois entrou o MR8, que inclusive hoje já é um partido oficializado, um partido, ele chama-se Partido Pátria Livre, que curiosamente esse é o nome de um movimento revolucionário que tinha no Paraguai, né? E outros partidos de outros países. Então ele entrou nesse primeiro momento, como membros fundadores entraram Peru, Chile, Argentina, Venezuela e... E entraram, foram também participantes desse primeiro encontro, movimentos terroristas como, por exemplo, as Farc e o ELN da Colômbia, o MIR chileno, movimentos terroristas da Nicarágua, de El Salvador, enfim, juntaram movimentos terroristas que também são comunistas. Isso é uma coisa que é preciso ficar muito claro. Normalmente se costuma dizer as Farc são um movimento narcoterrorista, mas não é só narcoterrorista. O fundamento das Farc é o Partido Comunista. Eles vêm da JUCO, que é a Juventude Comunista, e do próprio Partido Comunista Colombiano. Foram esses dois coisas que fundaram as Farc, e elas permanecem com doutrinação comunista até hoje. Então é um movimento comuno-terrorista, comuno-narcoterrorista. E todos esses outros movimentos terroristas são comunistas, então eles estavam todos assim irmanados nesse objetivo. E qual era o objetivo de Fidel Castro com esse grupo de organizações? Reconquistar, segundo ele mesmo diz, reconquistar na América Latina o que perdeu-se no leste europeu, porque isso aconteceu justamente com o fim da União Soviética, né? Quando acabou-se a União Soviética e aqueles países satélites começaram a se tornar independentes outra vez. Fidel Castro tinha perdido aquela coisa lá e ele não podia ficar sem nenhum respaldo, então ele resolveu refundar isso aqui na América Latina. O objetivo dele é exatamente criar
uma União Soviética aqui do lado de cá, no nosso continente. Então, desse primeiro encontro, como aconteceu em São Paulo, passou a chamar-se Foro de São Paulo. Esses encontros acontecem anualmente, desde 90 até os dias de hoje. Houve 2 anos, acho que, não me recordo bem agora, creio que em 94, 93, houve 2 anos que não teve, por alguma razão. Mas esses encontros são uma síntese do que ocorre com os grupos de trabalho. No grupo de trabalho não participam todos os partidos, todos os países membros. Esses grupos de trabalho ocorrem 3 vezes no ano. Aliás, 3 vezes no ano, de 4 em 4 meses, tem um encontro do grupo de trabalho que reúne sempre o PT, que é fundador, o PT sempre participa do grupo de trabalho, junto com alguns países. Assim, escolhem 3 ou 4, depois vão outros 3 ou 4, mas o PT sempre está. Então, nesses encontros do grupo de trabalho, é onde se cria realmente a pauta do que vai ser discutido quando há o encontro. E aí se discute, por exemplo, quem se vai apoiar na candidatura política, que movimentos a gente vai apoiar, que reivindicação vai se fazer. Tudo é elaborado, a pauta principal é elaborada a partir desse grupo desses encontros do grupo de trabalho. E no final disso tudo, eles elaboram uma pauta maior, uma carta de intenções, como eles chamam, que é lançada no encontro anual. Quando ocorre esse encontro anual, a coisa já está praticamente elaborada e acontecem vários fóruns onde eles fazem uma resolução final e várias resoluções referentes aos países. Por exemplo, se houve um desabamento, por exemplo, quando houve o terremoto do Haiti, então eles fizeram uma resolução só sobre o Haiti, que países deveriam participar ali da ajuda humanitária. Houve um movimento de estudantes no Chile, então vamos elaborar uma resolução sobre o movimento dos estudantes no Chile. Então saem várias resoluções de vários países e ali são decisões que eles tomam. Ali são deliberações. Então não costuma ser, muita gente, e próprio PT, diz assim, não, aquilo, o Encontro do Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos de esquerda que se encontram para trocar ideias, trocar experiências, mas não é isso. Aquilo é uma conspiração real. Parece um pouco alarmista, mas não é isso, é uma conspiração real. Ali eles conspiram o que vão fazer, o que vão planejar para destruir a democracia e a liberdade dos países do nosso continente. Então, o Foro de São Paulo seguiu nesse ritmo. E o objetivo deles era colocar presidentes deles em cada país que fosse membro. O primeiro, quando inauguraram, o primeiro que tinha o poder, que eu não vou chamar de presidente, porque nunca foi, era um ditador, era Fidel Castro. Né? Mas era o governante de um país, era Fidel Castro, não tinha mais nenhum outro. Então eles começaram a trabalhar para colocar o Lula, que não deu certo, mas colocaram o Hugo Chávez. Chávez conheceu o Fidel Castro quando ele estava preso, em 92, que ele tentou dar um golpe de Estado, em fevereiro de 92, onde morreram mais de 100 pessoas, inclusive crianças. Foi um golpe falido, que ele queria derrubar o presidente da ocasião, e ficou preso. E durante a prisão dele, ele trocava cartas com o Fidel Castro mandava livros para ele, e lá ele foi sendo doutrinado. Então, quando ele foi anistiado, ele foi beneficiado com uma anistia, foi libertado, e quando ele saiu da prisão, ele foi participar do Foro de São Paulo. Então, o Chávez foi o primeiro presidente eleito pelo Foro de São Paulo, em 1998. Aquela foi uma eleição que, até o momento, a gente achava que tinha sido uma eleição limpa. Hoje eu tenho minhas dúvidas, porque ele foi o primeiro presidente eleito pelo Foro de São Paulo. Então, eu não tenho muita certeza mais de que aquela eleição tenha sido limpa, embora que as pessoas estivessem, de fato, desejando uma mudança. Naquela época, o presidente que governava lá, a inflação era muito grande e havia muita insegurança, então as pessoas queriam uma mudança. E quando o Chávez se candidatou, o discurso dele era muito doce. Era que nem o Lula aqui, paz e amor, não é? Inclusive, há um vídeo que
acredito que muita gente aqui conhece, em que ele é entrevistado e o nome do vídeo são As 5 Mentiras de Chávez, porque ele diz, por exemplo, que ele concorda que Cuba tem uma ditadura, ele diz que não é comunista, ele diz que não vai ficar mais tempo do que o necessário no governo, e mais umas outras coisas, mais umas outras mentiras. Então, a partir da primeira eleição dele, que ele ganhou, ele começa a botar as unhas de fora, como a gente costuma dizer, e começa a implantar uma ditadura nos mesmos moldes de Cuba. Tudo orientado por Fidel Castro, né? Para destruir a democracia. E logo as pessoas começaram a perceber. Então ele começou a inventar referendo para isso, eleição para aquilo, e todas, desde a única que ele ganhou realmente pelo voto do povo foi a primeira, de 98. Depois de lá até hoje, ele sempre ganhou na base da fraude. Isso é mais do que provado, absolutamente provado. Então, Chávez foi o primeiro presidente eleito. Depois conseguiram eleger Lula. Depois, no Equador, elegeram o Lúcio Gutierrez. O coronel Lúcio Gutierrez era membro do Foro de São Paulo, e inclusive isso daí que eu estou falando para vocês, eu quero deixar isso muito claro, não são conclusões que eu tirei, isso está tudo escrito nas resoluções do Foro de São Paulo, certo? Se vocês quiserem ver, até o ano de 2004, consta lá na página do Mídia Sem Máscaras as resoluções desses encontros. E então eles planejaram, de fato, a candidatura e a vitória do Lúcio Gutierrez. Só que o Lúcio Gutierrez, quando foi eleito presidente, ele começou a dar para trás, vamos chamar assim, porque os Estados Unidos propuseram, tinha lá a base de Manta, onde os Estados Unidos ocupavam aquela base para fazer o combate ao narcotráfico, e o Lúcio Gutierrez deu apoio aos Estados Unidos, então ele começou a ser visto como um traidor. Tudo isso consta lá nas atas. Aí o que é que o Foro de São Paulo fez? Começa a instigar a massa de manobra, né, os idiotas úteis, de estudantes, de operários, de sem terra, de sem teto, começa a manipular essas pessoas para criar o caos. Com manifestações, com quebra-quebra, com incêndio, com não sei o quê. Essas pessoas vão fazendo isso até um ponto em que o caos se estabeleceu e as pessoas não aguentam mais aquilo. E começam a se queixar do presidente, botam a culpa no presidente, é o presidente que é incompetente, vamos botar esse ano para fora. É essa a tática deles, eles criam o caos para depois vir com a solução, que é a solução deles, de implantar o que eles querem. Aí, o que aconteceu? O Lúcio Gutierrez não aguentou a pressão e pediu, renunciou ao governo. Nessa altura, eles já estavam trabalhando a candidatura do Rafael Correa. Então, quando o Lúcio Gutierrez saiu, assumiu o vice dele, ficou por um tempo, depois veio um outro presidente substituto por um pouco de tempo, até que houve as eleições e o Rafael Correa assumiu. Então, o Rafael Correa foi o outro presidente eleito pelo Foro de São Paulo. Na Nicarágua, assumiu o Daniel Ortega, que é um guerrilheiro, um terrorista. Depois, assumiu na Argentina o Néstor Kirchner, que é um montoneiro. Era, porque ele faleceu. Montoneiro, terrorista. Depois do Néstor Kirchner, assumiu a mulher dele. Também tudo isso manipulado pelo Foro de São Paulo, inclusive a Cristina Kirchner ganhou as eleições com dinheiro enviado da Venezuela. Isso todo mundo sabe, isso está provado. Mandava malas de dinheiro para comprar voto para as pessoas elegerem ela, porque ela também pertence ao Foro de São Paulo. Depois veio no Paraguai, aquele ex-bispo Fernando Lugo, que também é terrorista. Quem mais? Enfim, veio a Bolívia com Evo Morales. Então, quando fez 15 anos do Foro de São Paulo, que uma coisa muitíssimo curiosa é que nos países aqui da América Latina que eu tenho contato, todo mundo conhece, todo mundo fala do Foro de São Paulo, menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o Foro de São Paulo é uma coisa assim, tão abstrata, tão etérea, que quando a gente fala, muita gente diz assim, mas isso
mania de vocês, isso é paranoia, isso não tem perigo nenhum, mas todo o resto do continente sabe o que é o Foro de São Paulo, sabe o perigo que representa essa organização criminosa. E então, quando fez 15 anos dessa organização, houve um grande encontro e Lula, no seu discurso, ele finalmente revelou aquilo que a gente sabia e denunciava. Ele diz assim, mais ou menos, não exatamente com essas palavras, mais ou menos isso: foi preciso que nós mantivéssemos em segredo o Foro de São Paulo para que pudéssemos realizar esse sonho de eleger os nossos presidentes, de derrubar o capitalismo e instalar um projeto socialista no continente. Então ele diz textualmente que a coisa foi fechada, que a coisa foi velada, A imprensa não falava nisso. Na imprensa, só Olavo de Carvalho, que inclusive perdeu 3 empregos por conta das denúncias que ele fazia do Foro de São Paulo. E então, depois que Lula falou, é como se dissesse assim, pronto, agora está livre, todo mundo pode contar. E vários jornalistas que sempre souberam que eram colegas de Olavo, como o senhor Merval Pereira, que acompanhava Olavo, as denúncias de Olavo no Jornal do Globo, o Jornal Globo, de onde Olavo foi demitido porque ele denunciou isso. O Merval Pereira agora fala no Foro de São Paulo como se fosse uma coisa que ele falasse desde que não foi inaugurado, não é? Então, depois desses 15 anos, já havia 15 presidentes socialistas, comunistas eleitos pelo Foro de São Paulo. E o que acontece com essa ascensão? No Peru existia, até a década de 70, 80, um movimento terrorista chamado Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso foi muito ativo e, inclusive, fez um ataque à embaixada do Japão. Acredito que muita gente aqui deve se lembrar desse fato, e que fez refém milhões de pessoas. Não sei, era uma festa que estava vendo na embaixada, tinha mais de 200 pessoas lá. E eles fizeram um ataque que durou vários dias e, finalmente, o exército e a polícia conseguiram resgatar a maioria das pessoas com vida, terminar com aquele motim, aquela violência. E o Sendero Luminoso foi praticamente extinto, pois agora o Sendero Luminoso já está novamente atuando, fazendo ataques terroristas. E os militares daquela época, que foram considerados heróis por ter salvo aquelas pessoas, estão sendo julgados e condenados. Na Argentina, os militares que combateram o comunismo, os movimentos terroristas da década de 70 e 80, estão encarcerados e sendo julgados como terroristas, como torturadores. Há casos de prisão perpétua. Há o caso, inclusive, do padre Fonfervic, que era o capelão, que está condenado à prisão perpétua, porque ouvia a confissão dos supostos terroristas. Então, porque ele ouvia a confissão, ele está sendo condenado à prisão perpétua. E tudo isso é obra do Foro de São Paulo, porque além de querer instalar um governo socialista no continente, criar uma espécie de União Soviética das repúblicas da América Latina, um dos objetivos é destruir completamente as Forças Armadas e criar, no lugar das Forças Armadas, umas milícias, não é? Então, em 2006, logo quando o Evo Morales assumiu o governo, ocorreu lá um encontro que eles chamaram de Bloco Regional de Poder Popular. Esse Bloco Regional de Poder Popular me rendeu muita dor de cabeça, porque eu descobri essa coisa e fiquei muito assustada, porque lá havia representantes de vários países, e inclusive constava lá numa mesa para discutir a questão militar um brigadeiro de renome aqui do Brasil. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque eu digo, meu Deus, como é que esse brigadeiro vai para lá se juntar com um bando de comunistas, um bando de terroristas para destruir as próprias Forças Armadas? E ele foi presidente do clube militar. Ele se chama Brigadeiro Sérgio Ferola, eu não tenho por que esconder o nome dele. Me rendeu muita dor de cabeça, porque os militares amigos dele se juntaram para apoiá-lo, não é? Porque existe um espírito de corpo entre os militares.
E nessa hora me aborreceu muitíssimo, porque eu não estava denunciando a pessoa, eu não tinha nada contra ele, eu nem conhecia aquele homem, mas eu estava denunciando o traidor da pátria que ele era. Porque como é que ele sai do seu país para conspirar fora do país contra as suas forças armadas, não é? E criaram uma confusão muito grande. E então eu disse assim, bom, então se é mentira que ele me prove, porque eu no meu artigo, eu escrevi um artigo sobre isso, coloquei o cartaz, coloquei o programa que constava o nome dele lá na mesa e coloquei o link. Eu disse, então ele me prove que eu estou mentindo, me processe se eu estou mentindo. E não aconteceu nada, mas me rendeu muito aborrecimento, não é? E então, esse projeto desse Bloco Regional do Poder Militar, ele vem sendo... Foi uma coisa que ficou mais ou menos na geladeira, mas ele vem sendo paulatinamente organizado para destruir todas as forças armadas. Na Venezuela, o Chávez praticamente já fez isso. Ele criou milícias formadas pelo povo mesmo. Tem senhoras, tem senhores, gente que não consegue carregar nenhuma pistola, mas estão lá com uma AK-47. Ele armou essas pessoas de metralhadora, deu um treinamento de 30 dias e disse que é o povo em armas, que tem que estar pronto para defender o país contra os Estados Unidos, que é o grande inimigo hipotético dele, né? Então, as Forças Armadas venezuelanas, elas já estão completamente, com raríssimas exceções, há focos ainda de verdadeiros militares que honram a farda e o juramento, mas a maioria foi obrigada a gritar pátria, socialismo ou morte, venceremos, que é o lema do Che Guevara, que o Chávez adotou e que foi uma ordem de Fidel Castro. Então, os militares de lá, eles não defendem a pátria mais, eles defendem o presidente, o governante de turno. Vindo mais para cá, sempre baseado nesse projeto, na Argentina já os militares estão sendo processados. Todos esses países onde teve movimento, onde teve revolução, onde teve ditadura militar, que combateu os terroristas, os comunistas daquela ocasião, todos eles foram anistiados. Houve uma lei de anistia para todos, como aqui no Brasil. Então, na Argentina, a Argentina foi quem inaugurou essa modalidade. A lei de anistia, que diz que é perdão e esquecimento de todos, das falhas e dos crimes de ambos os lados, eles reformularam a lei da anistia e retiraram dois artigos, que é obediência devida e ponto final. Tiraram esses 2 capítulos, tiraram os militares dessa lei de anistia, excluíram, eles foram excluídos da lei da anistia, e a lei da anistia passou a ser somente para os terroristas. Então, quer dizer, a pessoa explodiu bombas em lugares, matou pessoas, assassinou, sequestrou, pintou desgraça de todo tamanho, e essas pessoas hoje estão no governo, hoje são o poder. E os militares, os heróis da pátria que combateram, estão na prisão. Então, depois da Argentina, começou a pressão para os outros países fazerem a mesma coisa. E essa pressão vive no Brasil até hoje. Então, há tempo que eu venho falando isso. Desde 2004, quando aconteceu isso da Argentina, que eu alerto os militares aqui no Brasil. Eu escrevi inúmeros artigos e as pessoas me diziam assim, eu tenho muitos amigos militares, eles me diziam, isso não vai acontecer, porque aqui no Brasil foi diferente, o número de vítimas foi muito menor, e foi outra história, não sei o que, não vai acontecer. Eu dizia, fiquem alerta, porque isso não é uma questão de esse governo foi assim, aquela revolução foi assado, é uma ordem do Foro de São Paulo, é uma coisa que vem de cima, mas ninguém acreditava no Foro de São Paulo, não é? Então, o que aconteceu? Quando a Dilma assumiu, a terrorista Dilma assumiu, ela, em fevereiro do ano passado, ela foi à Argentina com a ministra dos Direitos Humanos, a Dona Maria do Rosário. Elas foram à Argentina e a Dona Maria do Rosário deu uma declaração que não saiu aqui no Brasil. Eu tive isso de um jornal da Argentina e publiquei num artigo meu, porque aqui essas coisas não dizem, porque é outra coisa que é absurda, como são omitidas informações tão graves para a vida nacional
dos órgãos de imprensa brasileiros. A mídia de nenhuma maneira informa, nem televisão, nem jornal, nem revista, nem coisíssima nenhuma informa o que nós estamos vivendo hoje, que se planeja para muito em breve. Então, a dona Maria do Rosário, numa entrevista que deu, ela falou que até o final do ano o Brasil iria fazer modificar essa lei da anistia. E o que é que aconteceu? Em dezembro foi inaugurada a tal da Comissão da Verdade. E essa Comissão da Verdade, o que é que visa se não fazer isso, né? Eles dizem, não tem caráter punitivo, não tem caráter de julgamento, mas isso é o primeiro passo. Basta dar o primeiro passo, que depois a lei é reformulada, igual um adendo daqui, uma ressalva dali, não sei mais o que, e vai fazer exatamente como estão fazendo nos outros países. Não é?